Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Linguagem Técnica de Programação 3. Eu sou o professor Marcelo, vamos dar continuidade ao nosso curso, tá certo? Hoje iremos ver como a gente vai fazer para integrar nossas classes de banco de dados com páginas JSP. Então no primeiro momento a gente vai ver como que a gente faz para instanciar essas classes dentro de um arquivo JSP. E em um segundo momento a gente vai utilizar as taglibs que estudamos na unidade 1, a parte teórica, e agora vamos ver elas na prática, como utilizar. Parte teórica, e agora vamos ver elas na prática, como utilizar. Bom pessoal, então vamos lá, continuando aqui no nosso curso, né? Hoje é a nossa sexta aula de Linguagem Técnica de Programação 3, né? E na última aula a gente encerrou aqui nessa parte de teste da nossa classe DAO, tá certo? Só que a gente vai fazer pequenos ajustes nela para funcionar direitinho para o nosso projeto interface web, né? Porque aqui a gente fez o teste utilizando uma classe de teste dentro do nosso projeto Java, né? Do pacote código-fonte, certo? Então vamos lá, a gente vai abrir nosso arquivo empregado DAO, tá certo? Eu só seguro o Ctrl e clico em cima da classe, ele vai abrir para a gente o método listar, né? O método listar eu tinha feito ele do tipo estático, né? Ou seja, na classe de teste eu simplesmente chamo empregado DAO.listar e ele vai executar todos esses comandos aqui, né? Vai retornar para mim o resultado. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a propriedade estática desse método aqui e vou criar também uma classe. Uma classe não, né? Vou criar também um objeto connection chamado de conexão. Beleza? Ok. Então o que eu vou fazer? Essa variável conexão que foi criada aqui, eu não vou colocar ela nessa linha aqui, ó. Eu vou remover ela daqui, vou recortar ela, certo? E vou criar um método construtor public empregado DAO, abre e fecha, abre chaves e fecha chaves. E aí eu vou colocar para ele criar conexão aqui, nesse momento. Certo? Então essa variável conexão, ela vai ser global dentro da minha classe. E ele vai ser criado no momento em que eu instanciar a minha classe empregado DAO. Beleza? Então ele deu esse erro aqui pelo seguinte fato, ó. Eu não estou fazendo o tratamento de erro na hora de criar essa conexão, tá? Então a hora de criar a conexão eu preciso ter um comando de tratamento de erro. Então eu coloco try, abre chaves, catch, scan, ou melhor, vou colocar exception, que aí ele pega qualquer tipo de erro que der na hora de conectar com o banco de dados. Se der algum erro, ele vai mostrar o erro na tela. Empregado DAO, erro, empregado DAO, e imprimir o erro na tela. Então aqui, ó, a gente separou a conexão com o banco de dados do método listar. Ou seja, ele vai executar a conexão quando eu criar essa classe DAO e ele vai utilizar ela dentro dos meus métodos que eu vou criar aqui dentro. Retornando ao nosso DAO aqui, ó, ele já deu erro, né? Porque o método listar, ele parou, né? Ele deixou de ser estático. Então, para usar a minha classe DAO, eu vou ter que instanciar um objeto, ó. Empregado DAO, vou chamar o objeto de DAO, igual a new empregado DAO. Aí aqui, no lugar de colocar o nome da classe, eu vou colocar somente o DAO. Feito isso, eu vou executar o meu programa. E aí vocês vão ver que o efeito final, com essas pequenas modificações, vai ser o mesmo, ó. E ele vai executar normalmente, do mesmo jeito que foi executado da outra vez.
beleza? Então vamos lá. Nossa classe já está preparada, né, do jeito certo. Vamos aqui em páginas web, botão direito, novo. Vamos criar um novo arquivo JSP. Vamos chamar esse arquivo de empregados1, porque mais para frente a gente vai criar um novo arquivo JSP chamado empregados2, tá? A gente vai mostrar esses dados do banco de dados de duas formas. Beleza. Aqui no meu JSP, né, vocês podem ver que ele tem um Hello World. A gente vai trocar ele por lista empregados tracinho empregados 1.jsp. Que mais para frente a gente vai fazer o segundo exemplo, né? Então a gente tem que diferenciar essa página aqui da outra. Para fazer o nosso teste, a gente vai ter que fazer o mesmo que foi feito na página anterior, né? Na página de teste. Então vamos abrir lá novamente a test.down. Então o que eu precisei aqui? Ó? Eu precisei importar essas três classes, né? Modelo.empregado, persistência.empregado.down e java.util.arraylist. Então a gente volta na classe empregados, tá certo? E aí eu vou importar aquelas classes lá. Então arroba page espaço import. Quando ele está assim, basta eu apertar Enter, que ele completa para mim. Então eu vou importar qual classe? Modelo.empregado. Fecha a tag JSP. Abre outra tag, arroba page import persistência.empregado.down. Fecha tag JSP. E por último, arroba page import java.util.arraylist. Ok? Pronto, depois de importar os dados, a gente salva o arquivo, né, para ele parar de mostrar aquele erro. Agora eu vou criar aqui uma tabela, uma table, no meu HTML. Vou criar uma linha, e essa linha vai ser a linha do meu cabeçalho. Então é onde eu vou colocar os dados que são mostrados do meu empregado. Então eu vou mostrar o código, o nome e o setor. Certo? Então vamos lá. Código, nome e setor. Aqui na linha de baixo dessa linha, né, da linha de cabeçalho, eu abro uma tag JSP e já fecho em seguida para não deixar de fechar essa tag, né? Porque se eu deixar de fechar, ele vai dar algum erro na execução do meu programa. Dentro da tag JSP, eu posso digitar comandos do mesmo jeito que eu digitei na classe de teste, tá? Na classe de teste Java. Então, vou digitar aqui agora. Empregado down, e o nome do objeto vai ser down, igual a new empregado down. Beleza. Criei ele, agora eu vou criar o ArrayList, né? Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, ó. Eu posso até copiar para andar mais rápido, tá? Mas eu vou digitar novamente para vocês acompanharem o passo a passo. Então eu vou declarar o meu ArrayList. Abre sinal de menor empregado, lista, igual down.listar. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Vou fazer um for empregado lista, abre chaves. Aí, o que eu vou fazer? Depois da tag JSP, eu vou criar a linha onde eu vou mostrar os dados desses empregados meus. Então, abro uma tr. Na primeira td, eu abro essa tag JSP normalmente, e eu vou colocar e.getCódigo, porque a primeira coluna da tabela vai ser o código.
E aí nas demais, eu simplesmente copio, colo e só altero aqui, ao invés de get código, é o nome. Na linha de baixo eu colo novamente e tenho o setor. Logo após eu fechar a tag de TR, né, a tag de linha, eu abro uma nova tag JSP que vai servir para eu fechar a chave que eu abri aqui em cima, ó, a chave do for. E aí eu fecho a tag JSP. Então essa chave aqui vai fechar ela aqui em cima. Ó. Ele tá vendo? Ele até realça para mim, para eu saber que a tag foi fechada. Depois disso, basta eu salvar e executar o programa. Se eu simplesmente clicar no play aqui, ele vai abrir o nosso site. Então ele vai startar o meu serviço do Tomcat, né, que estava parado. Agora ele abre na página padrão. Ó. Tá vendo que ele está dentro do projeto web barra? Quando está assim, vou mostrar para vocês, ele vai abrir para mim o index.html, que é a página padrão de qualquer site. Então ela vai ser index.html ou index.jsp. Nesse caso, a gente criou o arquivo JSP chamado empregados1.jsp. Então a gente vem aqui no final e digita o nome do nosso JSP. Empregados1.jsp. E aperto Enter. Então, nesse momento, a gente vê que já consultou no banco de dados e trouxe para mim os empregados cadastrados. Tá certo? Para tirar a prova, eu vou abrir aqui em outra aba, ó, o localhost.php myadmin. Então a gente vai entrar aqui, ó, vai expandir o nosso banco, ó, Java 2. A tabela empregado. E aqui vocês podem observar que ele tem 2 empregados cadastrados. Certo? São os 2 que foram mostrados aqui. Beleza? Então vamos lá. Voltando ao nosso projeto, pessoal. Agora a gente vai fazer o uso de outra forma de trazer esses dados do banco de dados através das taglibs. Tá certo? Taglibs, né, para quem não lembra, foi o que a gente viu na aula 4, né, da unidade 1. Então vamos lá, pessoal. O que é a taglib? Né? Vamos relembrar. Taglib nada mais é do que uma biblioteca de tags customizadas que são utilizadas na composição de páginas JSP. Um passo adiante, podemos dizer que uma taglib é uma biblioteca de classes Java que são utilizadas na forma de tags para auxiliar na geração de conteúdo dinâmico em uma página JSP. Ok? Bom, feito isso, pessoal, como utilizar as taglib, né? Então, sempre que vamos utilizar taglib, devemos primeiro escrever num cabeçalho, um cabeçalho de tag JSP que define qual taglib vamos utilizar em um nome, chamado prefixo. Esse prefixo pode ter qualquer valor, mas no caso da taglib core da JSTL, o padrão da SAM é a letra C. Já a URI, que não deve ser decorada, é mostrada a seguir e não implica em uma requisição pelo protocolo HTTP, e sim uma busca entre os arquivos JAR no diretório lib. Vocês podem ver que para acessar uma tag lib, né, a gente simplesmente coloca essa tag dentro do nosso JSP. Então vamos voltar no nosso projeto, vou clicar aqui com o botão direito, novo JSP. O nome do nosso arquivo agora vai ser empregados2. Então vou apagar aqui esses comentários que são desnecessários. E aqui em cima, logo abaixo do char7 do nosso JSP, a gente vai abrir uma tag JSP nova e vai colocar a URI de acesso à nossa tag lib. Então a gente coloca @taglib, URI igual http://java.sam.com/
JSP barra JSTL barra core, fecha o RE, prefix igual a C, tá certo? Então agora a gente vai fazer o mesmo que a gente fez no empregados 1, só que agora utilizando as tag libs. Então vai ser lista de empregados no arquivo empregados2.jsp, ok? Para facilitar o nosso exemplo aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou voltar em empregados 1 e vou copiar a minha tabela. Volto para cá, Enter e colar. Porque basicamente a gente vai mostrar a mesma informação. Agora começa a diferença, tá? Então aqui na linha abaixo do cabeçalho da tabela, a gente abre uma tag como se fosse uma tag JSP ou uma tag HTML, e a gente vai digitar o comando JSP use_bin. Essa é uma tag do JSP. Dentro dela a gente vai colocar o parâmetro ID. O parâmetro ID se chamará DAO. Ou seja, a gente vai usar aqui a nossa classe DAO. E aqui no parâmetro class a gente vai passar o caminho completo da classe DAO. Então é persistência.empregado_DAO. A gente coloca barra e fecha a nossa tag, tá certo? Então o que eu estou fazendo nessa linha? Basicamente essa linha aqui, essa tag lib, ela vai substituir o que a gente fez aqui, ó, nessa linha 20 aqui, tá? Então ela vai criar um novo objeto da classe empregado_DAO, certo? Só que a gente tem um pequeno detalhe. Quando a gente vai usar uma tag lib, o nome do método ele precisa ter alguns padrões definidos pelas tag libs, tá? Então vamos abrir aqui a classe empregado_DAO, basta segurar o Ctrl e clicar em cima dela, tá certo? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai modificar o nome do método. Então ao invés de listar, a gente vai chamar ele de getLista. E vamos salvar. Quando eu salvar, ele vai dar um erro na minha test_DAO, que eu estou chamando o método listar. Vou trocar para getLista, para não ficar nenhum erro no meu projeto. E também no meu JSP, tá? JSP empregados 1. Então eu vou botar aqui, ó, getLista, tá certo? Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Meu projeto está aqui, eu vou dar um F5, ó. Atualizou, não houve nenhuma modificação, eu simplesmente troquei o nome do método para getLista. Então vamos voltar aqui no empregados 2. Então aqui eu estou criando o objeto DAO a partir da classe de persistência empregado_DAO. Na próxima linha, a gente vai usar a tag lib lá de cima, que é a C. Quando a gente coloca o prefixo C, significa que a nossa tag vai começar por C. Dois pontos, a gente vai usar o comando foreach. Dentro do foreach, a gente vai criar uma variável chamada empregado. Essa variável empregado, né, vai armazenar os empregados da minha lista, que é onde eu vou passar ela dentro dos itens, né? Dentro dos itens a gente abre, coloca o cifrão, abre chaves e fecha chaves. E aí aqui dentro eu vou usar DAO.lista, que nada mais é do que o retorno do método getLista, tá certo? Então toda vez que eu for utilizar o tag lib, o método que eu for utilizar, ou o atributo, ele tem que ter o get na frente. Então, se eu tenho o método lista, se eu colocar DAO.lista, lá dentro da minha classe ele vai procurar o método getLista. Então, DAO.lista é o mesmo que getLista da classe DAO. Beleza. Vou fechar o foreach. Aí ele já sugere aqui que eu feche também a tag do foreach, ó. Então eu tenho um barra foreach, tá certo? Aí aqui dentro a gente vai colocar, vai montar a nossa linha de itens da nossa tabela, certo? Então ó, td, fecha td.
Aí aqui, pessoal, como a gente está usando o nosso tag lib, a gente coloca também o cifrão. Aí aqui, ao invés de colocar, né, a tag JSP, eu simplesmente digito empregado.código. O que ele vai fazer nessa expressão aqui da minha tag lib? Vamos abrir a classe empregado aqui. Ele vai chamar o método getCódigo. Então, simplesmente eu passo o nome do atributo que eu quero. Eu coloco o código, ele chama getCódigo. Põe o nome, ele chama getNome. Põe o setor, ele vai chamar para mim o getSetor. Certo? Então, voltando aqui no JSP, eu vou na próxima coluna, td. Abro aqui o parâmetro da minha tag lib, empregado.nome. Lembrando que esse empregado, pessoal, é o mesmo empregado que eu coloquei aqui dentro. Se eu simplesmente colocar eu venho aqui e troco por beleza? Então, o nome que eu colocar na variável, na var, vai ser o nome que eu vou usar aqui para acessar os atributos dessa variável. Tá certo? Então, vamos voltar para o empregado. E vamos criar na última coluna aqui, que é a coluna empregado.setor. Beleza? Finalizando, ó, quando eu ponho o mouse no for each, ele já deixa ele destacado. Eu vou simplesmente fechar a minha table, que ela tinha ficado aberta, né? Beleza? Então aqui a gente finalizou o nosso empregados 2. Vamos aqui no nosso projeto, ó. Então eu estou em empregados 1. Então eu vou trocar aqui o número 1 para 2 e vou apertar Enter. Então ele fez a mesma coisa, ó. Lista empregados, empregados2.jsp, e ele trouxe os dados para mim. Tá certo? Como que eu sei se ele funcionou? Vamos aqui no banco de dados, vou inserir um novo item aqui nos empregados. Então eu vou cadastrar aqui o Jerônimo. O Jerônimo, ele é do setor de compras. Tá certo? Vou cadastrar também a Ana Cláudia. Ana Cláudia, ela é do setor de vendas. E vou executar. Lembrando que se eu executo aqui ou aqui, ele vai cadastrar os dois, porque os dois estão preenchidos. Se eu quiser cadastrar somente um, basta eu preencher apenas um dos registros aqui. Então, vou executar. Então, eu cadastrei mais 2 funcionários, ó, o Jerônimo, do setor de compras, e a Ana Cláudia, do setor de vendas. Volto para minha página JSP. Vou clicar aqui no botão atualizar. Pronto. Ele já trouxe para mim todos os empregados da minha empresa. Se eu clico aqui e volto no empregados 1, aperto Enter, também trouxe todos os empregados da empresa. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente finaliza o primeiro exemplo de como utilizar a sua classe DAO em seu projeto JSP, né, em páginas web. Na próxima aula, vou explicar para vocês como que a gente cria os demais métodos do banco de dados. Nesse momento, a gente criou apenas o select, né? Ou seja, a gente criou somente a consulta no banco de dados. Então, os próximos serão o insert, o update e o delete. Ok? Então, não se esqueça de compartilhar essa aula para os seus colegas e se inscreva no canal caso já não seja inscrito. Um abraço, até mais e bons estudos!